Harmonia, saúde e prosperidade para todos. Nos dias de hoje, início de 2021, ou seja, em pleno século XXI, é bastante comum vermos discussões acirradas entre pessoas ou grupos que se colocam em polos opostos absolutos. Não se entendem, na verdade, nem mesmo se escutam e, no fundo, apenas desejam vencer o oponente ou, mais drasticamente, eliminá-lo. Esses indivíduos, que se organizam em grupos ideológicos, políticos e até religiosos, reproduzem uma suposta luta entre o bem e o mal, entre o lado certo e o lado errado. E, nessa perspectiva, agem como se estivessem numa espécie de guerra santa, expressando forte fanatismo. Por trás desta situação conflituosa, há uma visão de mundo. Há uma base de pensamento que alimenta essas contendas. Qual a origem e por que se propaga este modo de entender a vida? Para compreender isto, temos que voltar um pouco no tempo, embora não tenhamos a pretensão de irmos até os primórdios mais longínquos da nossa humanidade. Se pesquisarmos um pouco, logo encontramos uma religião e filosofia denominada zoroastrismo ou mazdeísmo, que ocorreu na antiga Pérsia, hoje Irã, tendo como figura central o profeta Zaratustra, chamado Zoroastro pelos gregos. Ele viveu aproximadamente entre 1500 e 1200 a.C., e sua fé era fundamentada numa cosmologia bastante dualista, sendo que o bem, Ahura Mazda, depois de longa batalha, finalmente venceria o mal, Ahriman. Para alguns estudiosos, os conceitos do zoroastrismo vieram a influenciar o judaísmo, o cristianismo e o islamismo ao longo da história. A seguir, abordamos brevemente o conjunto de textos que forma a Bíblia, onde está bem marcada esta contenda entre o que é bom e aquilo que é malévolo, isto é, entre Deus e o diabo, considerando uma interpretação mais mediana e popular deste livro sagrado. Pelas informações que estudamos, a Bíblia começou a ser escrita por volta de 1200 a.C. Alguns colocam a data inicial em 1500 a.C. O Antigo Testamento foi construído por algumas dezenas de autores, sendo finalizado no entorno do ano de 450 a.C. Quanto ao Novo Testamento, ele foi escrito entre 45 e 90 d.C. Portanto, estamos traçando uma breve linha do tempo dos ensinamentos dualistas, ou seja, sem a intenção de esgotar esse assunto tão complexo. Então, vamos assinalar o maniqueísmo, que foi desenvolvido por Maniqueu, também chamado Mani ou Manes, um profeta persa que viveu do ano de 216 a 276 d.C. Ele era um filósofo cristão que sincretizou elementos do zoroastrismo, hinduísmo, budismo, judaísmo e cristianismo. A partir disso, criou um dualismo religioso amplamente difundido no Império Romano, cuja doutrina básica era a existência de um conflito cósmico entre o reino da luz, o bem, e o das sombras, o mal. Em outras palavras, é uma concepção de mundo com fundamentação numa dualidade entre opostos inconciliáveis. Apesar de uma grande disseminação das ideias maniqueístas,
inclusive até as fronteiras com a China e pelo norte da África, Maniqueu acabou sendo crucificado no final do século III d.C. Seus seguidores sofreram perseguições tanto na Babilônia como no Império Romano, mas a visão de mundo maniqueísta perdurou com força até a Idade Média, segundo os estudiosos do assunto. Entretanto, podemos ir mais longe e afirmar que a nossa sociedade, até os dias atuais, manifesta fortemente uma visão maniqueísta. Percebemos, contemporaneamente, um pensamento simplista em larga escala, onde se reduz questões complexas a meras relações entre opostos intransigentes e incompatíveis. Pobre ser humano que mantém uma mentalidade tão pequena e limitada ainda. Bem, a humanidade, em grande parte, deixou escapar e não assimilou um ensinamento trazido pelo taoísmo, cujo teor se mostra mais completo do que o raciocínio excessivamente binário da maioria de nós. É isso que vamos comentar em seguida. Lao Tse, título que significa velho mestre, foi a figura central do taoísmo, tendo vivido, segundo a tradição, no século VI a.C. Atribui-se a ele a autoria do Tao Te Ching, a principal obra desta filosofia de vida e religião. Um dos relevantes pensamentos de Lao Tse deixamos a seguir. Quem reconhece a sua ignorância revela a mais profunda sapiência. Quem ignora a sua ignorância vive na mais profunda ilusão. Entretanto, o que queremos destacar do taoísmo é o conceito de yin e yang, que a tudo permeia, a partir do princípio único, Tao. Yin e yang é a dualidade energética, mas, diferentemente dos pensamentos maniqueístas que predominam em nossa sociedade, Yin e Yang são qualidades opostas, mas também complementares. Além disso, os movimentos opostos Yin e Yang não existem um sem o outro, e, ainda mais, um nasce do outro, em eterna mutação, assim como a noite precede ao dia e o dia dá lugar à noite. Se sairmos do campo filosófico-religioso para adentrarmos um pouco no mundo da psique humana, podemos assinalar Carl Gustav Jung, que nasceu em 26 de julho de 1875 e faleceu em 6 de junho de 1961, médico psiquiatra e fundador da psicologia analítica, que tinha como conceito basilar a denominada individuação. Explicando brevemente, a individuação é um processo psicológico de integração dos opostos, incluindo o consciente e o inconsciente. Portanto, é possível entender, ainda que superficialmente, que esta integração de opostos dentro de cada pessoa é um desenvolvimento do ser humano, reconhecendo suas particularidades sombrias e luminosas, na busca da harmonia. É um processo de autoconhecimento. Na sequência, deixamos algumas frases de Jung para reflexão. Primeira. Onde o amor impera, não há desejo de poder. E onde o poder predomina, há falta de amor. Um é a sombra do outro. Segunda. Sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. Terceira. Conheça todas as teorias,
domine todas as técnicas, mas, ao tocar outra alma humana, seja apenas outra alma humana. Quarta. Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Quinta. Qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. E sexta. Toda forma de vício é ruim, não importa que seja droga, álcool ou idealismo. Bem, finalizando este estudo e aproveitando esta última frase de Jung, colocamos que todo tipo de ideologia, seja de origem filosófica, religiosa ou política, que aponte erros somente nos seus supostos adversários, é basicamente um profundo distúrbio humano. Não é possível eliminar visões de mundo diferentes da nossa, mesmo com a morte ou até o assassinato daqueles que têm compreensões diferentes. Tudo renasce. Yin e Yang são eternos opostos complementares. Onde a luz se projeta, a sombra. O autoconhecimento nos leva a entender o que não é positivo dentro de nós e como sermos um todo integrado e harmônico. Para isso, é preciso ter a coragem e a humildade de olhar para dentro. Por último, assinalamos novamente o zoroastrismo, a primeira e mais antiga filosofia e religião apresentada no nosso breve histórico. Muitos não sabem, mas o zoroastrismo ainda existe, e dentre os seus adeptos, há uma vertente que compreende que a luta do bem contra o mal não provém de uma visão cosmológica exata, ou seja, não está fora de nós no universo, mas sim, esta luta se dá fundamentalmente dentro de cada um. Tudo evolui. Vamos fazer uma renovação de nossos conceitos? Um abraço a todos.